Fala pessoal, tudo bom? E aí, boa noite pra vocês, boa tarde, bom dia pra quem vai assistir outra hora. Hoje eu e a Jéssica, a gente tá aqui, a gente vai falar sobre relacionamentos. A gente vai dar só um tempinho aí pros dois ou três entrar. É brincadeira, vai lotar essa sala aí. E aí hoje a gente vai falar um pouquinho sobre relacionamentos, então a gente separou algumas perguntas ali pra gente nivelar, vamos dizer assim, tá? E depois a gente vai abordar alguns pontos aqui que tá na nossa ata, aqui em algum lugar. Tá aqui, ó. Ah, tá a ata lá embaixo também? Tá, né? Anotou alguma coisa aqui também. Nossa. Tá bem organizado hoje. Hoje tá bacana. Tá aqui a ata. Então a gente vai... Fala, Pepe. E aí hoje então vamos começar falando sobre relacionamentos. Então, acho que a questão de relacionamento é muito importante, né? Porque a gente tenta evoluir como pessoa, sabe? Para poder contribuir com a outra e a gente conseguir montar ali uma estrutura boa de relacionamento. E a gente não vai falar só sobre relacionamento entre casal, tá? A gente vai falar um pouquinho de relacionamento de família, né? Inclusive agora, nesse atual momento, a gente está num cenário em que a gente está conhecendo os pais, né? Tá todo mundo em casa, conhecendo a esposa, conhecendo os filhos. Tem gente que desconectou E aí, Renato? Desconectou do mundo externo e agora está no mundo interno, dentro de casa. Então isso é bem legal, enquanto o nosso mundo está se curando da gente mesmo, que somos os humanos, e estamos meio que destruindo ali o meio ambiente. Então ele está se curando e a gente está começando a se conectar entre pessoas, porque pessoas precisam de pessoas, amigo. A gente foi gerado para criar vínculos, né? Enquanto a gente não gerar vínculo com outra pessoa, não se conectar com outras pessoas, não estou dizendo se conectar através só da internet, tá? Mas se conectar com as pessoas aqui, ó, que estão próximas da gente. Então, enquanto a gente não se conecta da melhor maneira possível, de forma genuína, a gente não consegue unir o propósito do mundo, de Deus, sabe? Então, é por isso que é tão importante a gente se conectar com as pessoas, porque a gente já consegue gerar uma conexão, né? A gente consegue gerar um amor, a gente consegue amar de forma genuína, e aí sim a gente consegue ir em direção ao propósito geral. Beleza? Então vamos começar aqui. A gente vai começar com as perguntas para nivelar sobre relacionamento, hein? Eu quero ver se tu vai acertar. Se tu errar, tu já sabe, né? O negócio vai eu vou te beliscar aqui ao vivo. Ela tá com um beliscão aqui atrás. Ela já me deu um beliscão que era pra eu parar de falar. Eu aviso logo, ela vai me dar outro beliscão daqui a pouco, quando eu continuar falando um monte. Vamos lá. A primeira pergunta aqui, então, é a partir de que momento você percebeu que estava interessado em mim? Eu já falei pra ela, essa pergunta é pra ela, mas eu já falei pra ela que ela se interessou muito. Mano, passei na rua, ela ficou babando lá, passando mal e etc. Mentira. O Bruno viu, o Bruno que entrou agora, ele viu isso. A partir de que momento, assim, que eu percebi que eu estava interessada, eu acho que quando eu fui conhecendo ele melhor, porque não foi a primeira vista, não. Foi não? E aí eu vou te fazer a mesma pergunta. Ah, é? A partir de que momento você percebeu que estava interessado em mim? Eu acho que na terceira vez que eu conheci ela, que eu conheci ela 3 vezes, não sei se vocês sabem. Eu conheci ela 3 vezes, então acho que na terceira vez as coisas começaram a dar uma mudada ali, uns olhares meio diferentes e tal. Mas foi nisso. Acho que foi na terceira vez que eu conheci ela. Pra ver, né? Quem mais? Eu vou fazer agora. Tá. Quando me viu pela primeira vez, o que mais chamou sua atenção? Acho que era o cabelo. Era o tempo do cabelo que era diferente e tal, então eu lembro o lance do cabelo. Eu usava cabelo colorido. E tu, qual foi a primeira vez que me viu que mais chamou a atenção? Claro que é um corpite, magrelo e tal, essas coisas todas. Eu vou ser sincera. Foi a ostentação de dinheiro, só pode. Gente, foi zero coisa. Não foi nada, né? Não foi nada, porque, tipo assim, as meninas da minha escola falavam, ai, tem os meninos bonitinhos no terminal, e falavam dele. Quando eu vi, eu falei, gente, normal. Então, depois que eu conheci, acho que umas 3 vezes ele, aí eu... Então, estamos alinhados, tá? O que você sente quando a gente se abraça? Foi eleito o príncipe do Sebastião Braga. Foi isso mesmo, Bruno. O que você sente quando a gente se abraça? Porra nenhuma. Para! É brincadeira, ela sente sim. Eu me sinto acolhida. Olha só que legal. Eu gosto de abraçar.
Tá bom? Fala. Eu não gosto de abraçar toda hora, né? Gente, porque fica estranho. A gente tá dentro de casa. Mas aí explica por que tu não gosta de abraçar toda hora. Tu é diferente, né? Tu não é sinestésica, a pessoa que gosta de contato, é a pessoa que fala, que conversa, né? Eu gosto mais de palavras. Eu também gosto mais de palavras, mas eu sou muito sinestésico, que é o segundo ponto mais forte, que é a pessoa que gosta de contato, né? Então eu gosto de abraço e tal. Então, tipo, todos os dias que eu vou pro trabalho, a gente se abraça e tal, se dá um beijinho, de toca, esse tosse aí é a Lara, não é o cachorro latindo ali não, é a Lara, tá? Então tá, então vamos pro próximo. Que música, como é que é? É tua, né? Ah, tá. O que te faz sentir ciúmes de mim? Nada, ele é aquariano. O aquariano é todo frio, né? Não, rapaz, é porque a gente tem uma estratégia aqui, a gente vai ficar falando a qualquer hora, vai ficar fazendo, não, vai ficar se fazendo ciúme, tá maluco? Então, na verdade, assim, eu acho que quando ela, não sei, assim, não sinto muito ciúme, não, mas... Não, mas tem algumas coisas que aconteceram, ela sabia uma coisa que aconteceu um dia desse, e aí eu fiquei, porra, bicho, poxa, ela podia ter falado, eu podia ter ido com ela e tal, que era pra não gerar um ciúmezinho e tal, mas eu acho que sei lá, alguma parada assim, sabe sim, depois ela não vai falar agora não. Ah não, ela foi fazer umas fotos e tal, aí eu fiquei meio assim e tal, me gerou um ciúmezinho, mas porque tinha um pessoal lá que é conhecido e tal, mas sei lá, eu acho que é porque eu não tava próximo, sabe? Eram umas fotos diferentes, então ok, mas era isso. Ó, pra ver, né? Pra mim, pra ele tá de boa. E tu, quando é que tu sente ciúme toda hora? Não, eu já senti muito mais ciúme, né? Essa minha vontade de controlar, de dominar. Eu tenho esse perfil de ser dominante aí. Mas era coisa que eu já tô equilibrando, tá? Mas o que me faz sentir ciúme, eu acho que é a importância que ele dá a outras pessoas. Porque ele sempre quer ser atencioso, não sei o quê, parceirão, amigo de todo mundo, não sei o quê. E aí quando tem mais menina assim que é mais bonitinha, eu fico, né? Mas agora tá muito tranquilo, tá muito de boa, eu entendo que é o jeito dele. Mas se vier com graça pro lado dele, eu corto mesmo. Quem nunca, né? Qual é a música que define nossa relação? Essa é bem fácil. É do Los Hermanos, o último romance, que é a gente tem tatuado no braço aqui. Tem tatuado no braço. Pra quem não sabia, então a gente tem uma música do Los Hermanos tatuada no braço. E quem não gosta de Los Hermanos, tá tudo bem. Lógico. Qual foi o pior filme que a gente assistiu? Esse eu lembro, essa na verdade é tudo que tu vai fazer pra mim, né? Faz aí. Qual foi o filme? Foi o Atividade Paranormal. Passei mal, quase eu mato a Jéssica à noite, dei uma enforcada no pescoço dela. Foi uma parada de doido, fiquei traumatizado acho que uns 2 meses, não conseguia nem pegar ônibus e tá no meio de gente. Cara, qualquer coisa eu lembrava e me dava um arrepio, foi difícil, cara. Desde esse dia a gente nunca mais assistiu filme de terror em casa. E nem em lugar nenhum, a gente não assiste mais, porque ele fica crisado com isso. Às vezes até quando eu vou no escuro eu já fico meio assim, uma parada de doido. Onde é que tá? Que eu já me perdi. Filme, tá. Se você pudesse definir nosso relacionamento em 3 palavras, quais palavras usaria? 3 palavras para definir nosso relacionamento. Eu acho que é confiança, companheirismo e fortaleza, né? Tá. E tu? Eu acho que também seria confiança, honestidade e respeito. Legal, muito bom. Qual defeito meu mais te irrita? Qual deles? Tá legal. Cara, a Lara sempre é a protagonista, né? A Lara é complicado competir com a Lara, mas enfim, né? A gente tenta. Gente, ele tem... É porque assim, eu tenho... Até esqueci o nome da paradinha. Eu tenho uma audição muito boa, sabe? Ela é muito ativa, minha audição. Não é. Eu acho que a Leia não tá aqui não, mas ela tem a mesma parada. Então eu tenho uma audição assim que ela é tão boa que chega a ser ruim. Então ele faz uns barulhos, tipo... Quando eu tô bebendo água. Quando tá bebendo água, então quando ele tá mastigando, que me irrita muito, sabe? Mas é isso. É só isso. Só? Então tá bom. E tu, o que te irrita? Cara, bicho, vou lavar a louça, por exemplo, brother. A pessoa não fala um obrigado, mano. Ela vai lá ver se eu limpei a pinóia da pia direita, bicho. Tu já pensou, mano? Porra, cara, na boa. Dá um obrigado primeiro, depois tu fala lá sobre o trem lá. Tá bom. Tá bom, eu já sei. Né?
Ele nunca falou isso, não. Galera, vocês querem fazer alguma pergunta aí? Pode Porque mandar se pergunta. vocês mandarem pergunta, a gente pode colocar aqui, ó, as perguntinhas e tal, e aí a gente responde aqui pra vocês. Pra gente... Ih, tirou, foi daqui, deixa eu colocar. E aí a gente interage mais com vocês também. A gente separou umas perguntinhas, é claro, pra gente fazer uma brincadeira e depois a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de relacionamentos, tá? Tá. Qual é a outra? Se fôssemos viajar hoje, pra onde iríamos? Ah, Ilha Maldiva, Ilhas Maldivas, fácil. Olha, eu acho que eu iria pra Disney. Pra Disney? Legal, Disney eu também gosto. Sempre fui lá. Você... E aí, Kevin? E aí, fala. Você se você... Como é que é? Você acha que somos mais um casal descolado ou careta? Eu não gosto muito dessa parada de rótulo, não. E eu acho que também não tem Acho que é muito de momento. Tem horas que a gente tá mais careta, hora que tá mais descolado. A gente é muito disso, de momento. Se a gente quer sair, tomar uma cerveja, a gente vai. Se a gente quer ficar em casa, a gente fica, assiste um filme. Então é muito isso. Eu acho que a gente não se encaixa muito num perfil, assim, muito engessado, não. Então E tá. tu acha o quê? Eu acho que a gente é descolado. A gente não tem... A gente não é preso com nada, não. A gente é um casal livre, papai. Então... essa é uma boa definição. A gente é um casal livre. Eu acho que a gente tem que ter liberdade em todos os sentidos, né? Seja estando sozinho, ou estando com um casal, estando na família, a gente tem que só ter liberdade. A gente não tem que nada. Eu acho que isso é ter liberdade, não ter que nada. E quando a gente não tem que nada, a gente não tem essas obrigações. E em alguns casos a gente tem algumas obrigações, né? Mas é importante a gente não ter que nada, porque a gente fica livre para fazer o que a gente gosta, aquilo que a gente quer, de maneira agradável, que não interfira, é claro, no que as outras pessoas gostam, né? Então acho que é isso. A Laura tá aqui de boa, né? O que mais? O que você... Acho que já foi muito já, né? Deixa eu ver aqui. Tem mais 20 e pouco. Nossa, tem um montão aqui, ó. Vamos... não, deixa eu te perguntar essa daqui, ó. Vamos perguntar Pera lá, então, vai. Pera lá, ele já quer fugir. Ixi, mano, vai. Você sente saudade da vida de solteiro? Não, nenhuma. Na verdade, eu me amarro na vida de casado. Sou maluco por essa parada aqui. E na vida da família, então, aí é maior ainda. Falando sobre família. E aí eu acho que eu não tenho... não me arrependo de nenhuma decisão no sentido de sair da parte de solteiro para a vida de casado. E tu, tem saudade da vida de solteiro? Eu não, eu continuo aproveitando a vida do mesmo jeito. Então pronto. Só que agora eu acho que sei lá, então eu tenho alguém sempre comigo. Pronto, é isso. Legal, né? Quer fazer mais alguma daqui? Bora ver. Alguém quer perguntar alguma coisa daí? Esse daqui seria legal, 17. 17? Em quais pontos você acredita que precisa evoluir como pessoa? Eu acho que é um ponto muito importante que eu preciso trabalhar. Eu faço isso constantemente, que é a minha paciência. Eu acho que é um ponto... E incrível, né, como as coisas acontecem, porque a Lara é uma pessoa que me tira muita paciência. Então, esses dias em casa, eu achei que fosse um negócio que ia ser coisa de louco, sabe? Mas eu acho que a gente tá saindo muito bem até. Não surtei tantas vezes. Porque a gente se ajuda, né? Vamos combinar, né? Então acho que quando a gente se ajuda, a gente consegue chegar nesse ponto. A gente vai falar disso daqui a pouco na pauta, tá? Que eu posso evoluir como pessoa, cara... nada. Brincadeira. Não, eu acho que a gente tem que continuar, né? Estudando. Cara, eu acho que a minha paciência ainda tem que melhorar ainda, assim. Eu não sou um cara topzera das galáxias na paciência, não. Eu dou uma segurada, umas 300 respiradas pra não dar uma voadora num e tal. E tá tudo bem. Eu acho que a questão da paciência é muito importante, porque quanto mais... Acho que não é nem questão de paciência, eu acho que é a explosão que eu tenho de vez em quando. Então, às vezes eu tenho uns picos de raiva, eu sei de onde vem. Então, quando eu sinto esse pico de raiva, às vezes eu não consigo segurar a onda direito. Então, é só dar umas respiradas um pouquinho a mais que eu consigo evoluir melhor como pessoa. Beleza? Mais alguma que quer fazer? Essa última aqui. Nossa, mano, a pessoa quer se aproveitar já. Fala a verdade. Como você descreve sua relação com a sua família? Como você descreve sua relação com a minha família? Mas essa família aqui, ou pai e mãe, essas coisas? Ou tudo, o que é? Eu acho que a gente vai tocar no assunto pai e mãe. Essa aqui.
É, essa aí, pai. Cara, hoje eu acho que tá sensacional, assim, quer dizer, sensacional, tá muito boa, tá muito boa. Eu já pedi perdão pros meus pais, eles já me perdoaram, e eu vou confessar uma parada pra vocês que eu falo com as pessoas que estão mais próximas de mim. Quando meus pais me perdoaram, quando meus pais me liberaram perdão, cara, é uma sensação de você estar de frente com Deus e Ele tá te conectando e te liberando para tua prosperidade, liberando para abundância, liberando para tua felicidade, liberando para tudo aquilo que é bom que a vida tem para te oferecer. Então, cara, quando eu liberei o perdão e eu fui perdoado, cara, foi uma sensação muito maravilhosa. E era como se Deus estivesse falando assim: meu filho, eu te abençoo, eu te liberto, seja feliz, eu amo você. Cara, foi incrível, bicho, foi sensacional. Beleza. Temos perguntas ali, ó. Bora lá, qual foi a descoberta, como foi a descoberta do primeiro filho? Foi quase igual a do segundo, mas... Não, assim, do primeiro, a gente era muito jovem, né? Eu tinha 18, o Diogo 19. Mas o Gustavo, desde o início que eu fiquei sabendo que o médico falou, ó, tem um bebê aqui dentro, eu senti uma felicidade imensa, sabe? Nunca na minha cabeça passou de tirar ou fazer qualquer outra coisa. Se ele tava ali é porque era pra acontecer. E aí quando eu falei pra ele, então, tipo, ele já tinha até um nome, sabe? Não, vai ser Gustavo, foi instantâneo, né? Quando a gente ficou sabendo que ia ser menina, então ele falou, vai ser Gustavo. E assim, lógico que depois bateu medo. Sim. Veio enxurrada de informações tipo, poxa, vocês são jovens, tu não vai fazer uma faculdade, tu não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. E como eu sempre fui um pouco rebelde, eu falo, não, né, nada disso. Então, e os meus filhos sempre me deram muita motivação, assim, pra eu continuar fazendo coisas que eu achava que eu tinha que fazer, sabe? Nunca foi impedimento pra mim. E foi isso. Pra ti, como é que foi? Pra mim, acho que foi só a questão da responsabilidade, né? Eu vi que ali foi uma virada de chave ali pra responsabilidade. E aí eu enxerguei ali o quanto eu precisaria me dedicar mais, porque tinha uma pessoa que ia depender de mim também. Então foi muito mais isso. Mas assim, foi um pouco de surpresa, assim, no sentido de, caralho, agora a bronca vai ser alta, né? Mas foi de boa, até porque a gente não sabia totalmente das responsabilidades, a gente foi aprender e foi bem legal. Agora tem uma pergunta do Kevin ali, tem algum momento que vocês se desesperam por falta de dinheiro? Se desesperaram por falta de dinheiro. Eu acho que no passado, cara, a gente passou por uma situação que a gente sempre conta nas nossas reuniões, workshop e tal, que a gente foi fazer uma viagem para Presidente Figueiredo e a gente gastou um dinheiro que não tinha... A gente não tinha dinheiro, mano, na boa. A gente queria viver uma vida que não era nossa. Essa que é a realidade, tá? E quando a gente vive uma vida que não é nossa, a gente, ó, se quebra, papai. Então, naquele momento a gente ficou pelo menos uns... Depois desse evento, a gente ficou uns 6 a 8 meses no cheque especial. E ali, cara, foi apertado, bicho, assim. Era juros atrás de juros, a gente pagando conta certinho. A gente teve que tomar uma decisão de cortar tudo e pagar o que a gente devia para poder voltar e se segurar, saca? E aí, depois disso, assim, foi justinho, mas foi menos problemático do que esse período. Esse período foi bem difícil. Mas eu acho que, assim, logo no início, quando a gente não tem muita maturidade, né, pra lidar com tudo, com filho, com dinheiro, com relacionamento, com tudo, então é sempre um pouco mais difícil, até a gente pegar a prática disso, né, até a gente começar a passar por isso e tirar um aprendizado, né. Então, por muitas vezes a gente teve que apertar o cinto e ficar com pouco mesmo, mas tem uma coisa, assim, que a gente nunca teve... eu sempre gostei muito de trabalhar, o jogo também. E a gente nunca teve vergonha de fazer nada pra conseguir, né, o nosso sustento. Então, a gente ralou muito, né? A gente ralou muito nessa vida. O Diogo passou aí pelos distritos como estagiário, eu também vendi, sempre fui... Acho que o meu primeiro emprego era de vendedora. E assim foi que eu paguei minha faculdade. Só depois que eu fui exercendo arquitetura. E agora a gente está se jogando, porque eu acho que motivar a gente é sempre buscar melhorar como pessoa e buscar mais aprendizados e se jogar na vida mesmo. É isso aí. Legal? E tu, como você descreve a sua relação com a sua família? Hoje muito tranquila. Apesar da gente ainda ter umas tretinhas, mas pra mim é muito tranquilo. Eu acho que hoje a gente consegue conversar, que antes a gente brigava muito, qualquer motivo...
era um sempre jogando na cara do outro, era sempre um atacando o outro, e era bem crítica a situação. Então, depois que eu abri assim, a mente para buscar me conhecer, eu comecei a entender também mais a necessidade da minha família, o que eles tinham passado, a respeitar mais a história de cada um e entender que os antigos, eles têm, como é que eu posso dizer? Eles têm a sua história, né? Eles têm as crenças deles já. Eu não deles. tenho que mudar nada, eles não precisam mudar. É eu que tenho que mudar o meu ponto de vista. É eu que tenho que aceitar as coisas do jeito que são. Uhum. Então hoje nosso relacionamento de muita conversa e cumplicidade. Legal. Muito bom. Olha, tem um comentário ali que é interessante. Eu acho que como a família reagiu, eu acho que em relação aos filhos, né? Mas a família reagiu numa boa. Pelo menos a minha foi numa boa. Acho que a tua família acho que foi bem tranquila, né? Então, logo no início, a minha mãe, eu sei que como mãe, parada, né? ela ficou meio abalada, né? Eu era muito jovem e ela passou por dificuldades. Então, normalmente, a gente não quer que nossos filhos passem pela mesma dificuldade. Então, ela falou coisas pra mim, assim, que foram um pouco duras, né? No início. E eu rebati duramente também. Mas depois que o Gustavo chegou em casa, que ela viu, tudo mudou, então se transformou. E quando a Lara já foi, vocês têm que ter logo o segundo, e ficava. Eu digo, mano, que Deus ouviu a prece dela e mandou a criaturinha aqui, que é uma bênção. Pessoal, se vocês veem que ela tá uma deusa aqui. Pô, Kevin, obrigado pelas palavras, realmente cara, na boa, inspirar é uma parada muito, bem forte, né? Mas na boa, assim, se a gente puder contribuir com uma pessoa, cara, com uma pessoa, a gente já está cumprindo um propósito que é bem maravilhoso. E é claro que a gente vai falar sobre a parte de relacionamentos, mas a gente pode perceber que ao longo do período que a gente vem conversando, a gente não é só para falar de relacionamentos, não é só para falar sobre família, não é só para falar sobre dinheiro, que é interessante, né? Mas a gente também tem um lado para falar sobre Deus. Eu acho que é por isso que a gente está caminhando nesse processo de falar sobre tudo isso, para no final a gente trazer esse sentimento, trazer esse momento de Deus, porque se não fosse Deus na nossa vida, a gente realmente não teria conseguido seguir essa jornada. E quando a gente se conectou de uma maneira muito mais forte e com uma experiência muito maior com Deus, com certeza a gente conseguiu transformar a nossa vida de uma maneira muito melhor. Né? Uma pergunta da Larissa. Qual a reação do Gustavo com a chegada da Lara? O Gustavo foi a primeira pessoa que soube que eu estava grávida, depois do Diogo, né? Foi a primeira pessoa que soube que eu estava grávida. E já era uma coisa que ele vinha querendo há muito tempo. Então, a primeira tentativa, a gente deu um cachorro pra ele. Olha só, ele vinha pedir do irmão, a gente deu um cachorro. Aí não teve jeito. Deus já estava lá com as orações da mamãe e já tinha mandado, a Lara já estava a caminho, eu acho. E aí quando ele ficou sabendo, ele ficou super feliz, ele queria espalhar para todo mundo e não sei o que, eu pedia o segredo dele, não sei o que. E quando ela chegou, ela nasceu no instante lá, e aí a gente ligou, né, pra ele e pra minha mãe. Ele chorou horrores, ele chorou muito, de emoção, de saber que a irmã dele tinha nascido. Quando a gente trouxe ela pra casa, ele tava esperando a gente no meio da rua. Então, assim, ele super amou a chegada dela. Muito legal o sentimento. E sabe uma coisa que hoje eu não vou me emocionar, mas é muito forte pra mim. Sabe o que é? Fala, Lu. Boa noite. E uma coisa que é muito forte pra mim é ver os dois brincando, sabe, cara? É uma parada que dá um brilho no olho, assim, um orgulho, uma parada que bate forte ali, assim. E, cara, não dá pra descrever. É uma parada muito gostosa, sabe? De você ver os dois irmãos ali brincando, rindo, se amando. Quando ela dá um beijo nele, diz boa noite, ou diz que ama. Cara, na boa. Tenho, no mínimo, 2 meninos, 2 filhos, tá? E aí pode ser menino com menino, menina com menina, qualquer coisa, mano. O que Deus mandar pra vocês, amigão, vai ser sensacional. Pode acreditar. Pode chorar. Não vou chorar hoje não. Mas beleza, pessoal. Eu acho que é isso com relação às brincadeiras e perguntas. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de relacionamento, que é coisa que a gente entende, que pode tentar contribuir com vocês de alguma maneira. A gente anotou o primeiro ponto aqui, é respeito. Eu acho que, sim, respeito, eu vou começar falando, depois eu passo a bola para a Jéssica. Mas
Quase tudo. Já lemos quase tudo. Faltam uns 2 ou 3, fora que tem uns outros online aqui. Mas respeito, sabe o que é? Quando a gente consegue respeitar a outra pessoa no sentido de como ela é, de como nós somos também, a gente começa a respeitar os dois lados, sabe? E aí as coisas começam a se encaixar. Porque enquanto eu tô lá batendo em ponta de faca, querendo bater na parede ali, cara, a outra pessoa não vai mudar, pô. Quem tem que mudar sou eu, e até alinhando com outro tópico que a gente colocou aqui. Então a gente tem que meio que respeitar a outra pessoa para que a gente também possa se respeitar, e aí a união fica muito mais agradável. O que você acha? Então, eu tinha colocado até uma pergunta, né? Eu vou jogar essa pergunta pra vocês, né? Se vocês quiserem jogar aí, o que é relacionamento pra você, né? E pra mim é essa conexão com pessoas, né? Não só marido e mulher, mas conexão no geral. Uhum. Que é muito isso que o João falou, essa troca, essa confiança. Pode até parecer meio mesquinho falar troca, mas a gente nunca pensa em amar alguém se não for amado também, né? Se parar pra pensar assim. Então, e é uma coisa que é mútua, tem que ser assim, né? Uhum. E é isso, é nessa troca de afeto, nessa troca de conhecimento, né? De muita conversa. Eu acho que o que deu mais certo pra gente foi conversar muito. Eu sempre fui alguém que eu nunca consegui guardar a minha insatisfação. Nem a minha alegria, nem nada. Eu não sou de guardar, assim, coisas assim pra ficar dentro de mim, entendeu? Eu sou muito de jogar na real. Então, quando logo no início eu não estava satisfeita, eu estava me sentindo infeliz, eu não estava sentindo que não tava, nosso relacionamento não estava indo por um caminho que ia ser duradouro, eu joguei a real pra ele. Eu falei, olha, ou a gente faz alguma coisa pra mudar isso, ou é melhor cada um seguir a sua vida, cada um quadra o seu quadrado, entendeu? E eu acho que o fato de eu querer muito uma família, e ele também, eu acho que a gente tinha muito isso, sabe, como foco, ajudou que a gente fosse cedendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, conversas, muitas conversas, gente, demais. Pensa na conversa. E é interessante o lance da conversa, sabe como é que a gente vai aprendendo? Por exemplo, eu fui percebendo que ela era uma pessoa que gostava muito de conversar. E aí, quando eu chegava do trabalho, eu não tinha a mania de conversar, o hábito de conversar com ela. Eu chegava, ia comer, fazer outras coisas e tal, ia fazer qualquer coisa, menos conversar com ela. E aí, em algum momento, eu não sei exatamente quando, em algum momento eu parei para lanchar e a gente começou a conversar. Ela foi percebendo que aquele era um momento legal, eu fui percebendo que aquele era um momento legal. E tipo, toda vez que eu chego do trabalho às 18 horas, a gente já senta, enquanto eu estou fazendo o lanche da tarde ali, ela vai lá e senta do meu lado e a gente conversa. Como é que foi o dia, o que aconteceu, o que a gente pode melhorar. E aí a gente foi se ajustando, sabe? A gente foi se alinhando cada vez mais. E, cara, uma conversa saudável é muito sensacional. E a gente não conversa só sobre as coisas do dia a dia. A gente conversa sobre dinheiro, sobre projetos. A gente conversa sobre as crianças, o que a gente pode melhorar. A gente individualmente também, o que a gente pode melhorar. Tem coisas que a gente ainda precisa encaixar ainda para ficar cada vez melhor. Mas, bicho, só o fato da gente ter ajustado essa conversa foi algo sensacional. Né? E quando a gente, quando a gente validou isso, nós dois, a gente viu que a conversa era a base para ter um relacionamento saudável, um relacionamento bom. A gente foi aplicando isso no restante da família, né? Essa foi a família que Deus deu pra gente, né? Eu, o Diogo, nossos filhos. Então a gente começou a aplicar isso com as crianças, né? O Gustavo, que tá numa idade que dá para entender melhor. A Lara, a gente tem que adaptar algumas coisas para que ela entenda. E depois a gente também a gente passou isso adiante, com os nossos pais, os nossos avós, tios, enfim. Com o restante da nossa família também, né? Procurar conversar e saber o limite de cada um e ter sempre o respeito como base de tudo, sabe? Eu acho que é uma coisa que é fundamental também. Tu respeitar muito a opinião do outro e saber que em algum momento vocês vão discordar, mas que eu acho que o amor tem que sobrepor tudo isso. Um dia desse a Jéssica me falou uma parada, eu achei lindo, fofinho, coisa fofa. Sou fofa. Tipo, por que tu me ama, alguma coisa assim. E aí a resposta que ela me deu, na verdade eu acho que era qual eram meus defeitos, alguma coisa, mas aí na verdade ela falava que ela me amava porque as minhas qualidades eram maiores do que os meus defeitos. Então eu falei, uau,
olha, mandou ver na resposta, entendeu? Então eu acho que isso é legal, sabe? A gente reconhecer as oportunidades de melhoria do companheiro, da companheira, não tô falando do... Tá, enfim. E aí, mas reconhecer que também tem coisa boa, sabe? E essas coisas boas, elas sobrepõem as oportunidades de melhoria, sabe? Então acho que quando a gente consegue reconhecer tudo isso, reconhecer essa dualidade do ser humano, a gente consegue ter uma jornada mais assertiva, sabe? Com mais qualidade, com mais amor. E isso é bem bacana, sabe? Mas mesmo assim, entra sempre no lado do respeito, né? Do aprender a ceder um pouquinho aqui, um pouquinho ali. O ceder parece que é uma parada que é muito engraçada, né? Porque a pessoa não gosta de um jeito teu, e aí tu tem que ceder um pouco para ajustar para ela, e ela também vai ceder porque ela não gosta, mas aí ela vai se ajustar para encaixar no que tu também gosta de fazer. Então, tipo, tem que rolar um pouquinho de cada lado ali para chegar no meio, chegar num acordo, vamos dizer assim. Se esse acordo não encaixa, amigão, a porrada canta. Então a gente tem que ter muita maturidade para enxergar que o outro coleguinha ali, ele não tá afim de mudar totalmente. E eu não posso esperar que a Jéssica mude tudo da vida dela para me se adaptar para mim, porque é a vida dela, cara. Eu não posso tomar ela para mim, sabe? Ela é livre para fazer o que ela quiser. Não tudo, ela é livre, entendeu? Então eu tenho que deixar ela livre. Eu não sou dono dela, sabe? Olha aqui, ela tá me beliscando. Eu não sou dono dela, e eu acho que é por isso que é interessante a gente ter esse ceder alinhado com respeito, alinhado com a liberdade, porque aí a gente consegue ter liberdade, gera confiança, isso tudo, sabe? E a confiança é algo muito forte, né? Então, tipo, uma coisa vai linkando e vai ajustando com o outro, sabe? Aí quando tem gente participando da live que conhece a pessoa, aí fica entregando aí, ó. Muito que não me fofa. reconhece, olha. Não reconhece, né? Mas eu tenho uma história pra contar que vai ter um link com isso que a Adriana acabou de falar. Teve uma vez, eu acho que, não lembro direito assim, mas o Diogo pediu, acho que uma opinião minha, sabe? A gente pediu, não, ele comentou alguma coisa sobre ele. Deus me livre. E eu falei, é isso e aquilo, porque às vezes eu tenho um jeito meio bruto de falar, entendeu? Ainda mais quando eu tenho intimidade com a pessoa. Quando eu tenho mais intimidade, então eu não uso muito filtro, então vai direto, sabe? Eu não filtro mesmo, vai direto. É um trator. Aí eu percebi que ele ficou chateado. Ele, né? Fiquei chateado não, fiquei puto, mano. É isso mesmo, fiquei boladaço. Ele ficou super chateado. Então eu lembro assim que no dia seguinte, aí eu parei de falar. Quando eu percebi, né, eu segurei a onda. Só que tem vezes que não adianta tu ir falar imediatamente com a pessoa. Deixa ela se acalmar, deixa ela ficar na dela um pouquinho. Eu dou muito esse tempo porque é assim que eu sinto também. Então eu não falei mais nada. Então quando foi no outro dia, ele saiu, foi trabalhar, não me abraçou, não me beijou. Então eu já percebi, eu tenho que fazer alguma coisa, né? E aí eu peguei e mandei uma mensagem pra ele. Aí eu falei assim, como é que eu falei? Eu pedi desculpa pela maneira que eu falei e que eu ia procurar as melhores palavras pra falar com ele da próxima vez. Foi isso. Então, aí eu respondi assim pra ela. Não, ele falou mais outra coisa, que tava tudo bem, que era meu jeito. Só que eu percebi que eu tinha que aprender a me expressar melhor, né? Então, pra mim, aquilo era algo natural, mas pra ele foi algo que, sei lá, magoou, machucou, enfim. E aí agora eu tomo mais cuidado na maneira como eu vou falar, né? Então às vezes até eu fico parada pensando um pouquinho, meu Deus, como é que eu vou falar pra ele sem magoar? Não é só com ele, é com outras pessoas também, né? Então tem muito disso. Outro dia a gente recebeu um casal de amigos aqui, e quando ela foi falar, porque tu tem um jeito mais meigo de falar, não sei o quê. E aí eu falei, poxa, tá dando resultado o meu trabalho, entendeu? Então é isso. Mas isso tudo que ela está fazendo é um trabalho que ela vem desenvolvendo, leituras que ela vem fazendo, sabe? Treinando muito a forma com que ela vem falar, para ela ajustar o lado executor dela que atropela, para o lado comunicador dela que é um pouquinho mais cuidadoso com as palavras, e aí ajuda, contribui muito mais com as pessoas. E ela já percebeu isso, sabe? Que isso contribui de uma forma muito mais assertiva, sabe? A gente tem que ter um pouquinho de paciência aqui também, que a pessoa está se trabalhando aqui, né? Então, ok, até agradeço aí os feedbacks do pessoal sobre a questão da nossa energia. Isso brigadão.
que realmente acho que é um ponto que ajuda a gente, inclusive, a seguir nosso caminho aqui, né? A Adriana lembrando aqui de como eu era na faculdade, eu era meio bravinha, né? Não era nada. A gente passou essa época, viu? Eu sou tão pouquinho agora. Assim, ó, pouquinho. Tá bom. O que mais ali que a gente tem? Era tanto... Cara, uma parada que é bem interessante, que eu acho que vale a pena a gente comentar também, é sobre a criatividade do casal. Eu e a Jéssica, de vez em quando a gente conversa sobre essa questão da criatividade. E quando a gente tem 2 filhos em casa, para ser criativo é um desafio forte, sabe? Então a gente tem que ser cada vez mais criativo e cultivar esse relacionamento. Porque senão não é que ele vai acabar, não é isso, mas é porque a gente não quer cair numa rotina, sabe? A gente quer manter uma rotina saudável, sabe? Em que a gente possa cada vez mais compartilhar amor de uma forma criativa, de uma forma alegre, de uma forma inovadora. E quem não gosta de algo inovador, de algo criativo, né? Então todo mundo gosta. Então eu acho que é por isso que é tão importante a gente tentar trabalhar essa criatividade também como casal. Entregar algo diferente, falar uma palavra nova, fazer um gesto diferente, sabe? Que possa gostar do que o outro companheiro possa gostar. Então conhecer o outro companheiro é importante porque isso pode ajudar a dar esse retorno para ele. Por exemplo, eu sou auditivo, eu gosto de receber palavras de afirmação. Então quando a Jéssica me fala obrigado, ou então parabéns, então coisas simples, mano. Eu já me sinto, cara, legal, pô, gostei e tal. Porque é o meu jeito, sabe? Ela não, ela gosta de um outro formato. O formato dela é eu estar conversando com ela, eu estar próximo dela ali e tal. Né? Então, quando a gente conhece o companheiro, a gente consegue ter uma assertividade nos nossos atos. Então, por isso que é tão importante a gente conhecer o coleguinha. Porque quando a gente conhece, encaixa ali as nossas ações, sabe? Outro dia eu vi uma pessoa falando a respeito do... Trate uma pessoa da mesma maneira que você gostaria de ser tratado. Mas não era dessa forma. A gente cresce ouvindo isso, né? E aí a pessoa falou assim, não, porque, tipo assim, eu gosto de... Vou colocar aqui um exemplo bem besta. Eu gosto de mingau de munguzá. O jogo detesta. Caralho. E aí eu vou dar um mingau pra ele? Não, ele não vai querer. Então eu vou procurar saber o que ele gosta, o que ele quer. E tratar ele assim. Não é igual a mim. A gente somos pessoas diferentes, né? Apesar de que nós temos o perfil igual. Tem um perfil bem parecido. A gente tem um perfil parecido, só que a gente somos pessoas diferentes, né? Temos... Cada um tem um gosto, né? Cada um tem uma Exatamente. percepção, então a gente consegue dividir ali. Tem uma parada que é interessante, que é de assumir a responsabilidade. Cara, essa de assumir a responsabilidade, ele é muito forte. E não somente para a parte de casal, para a parte da vida, né? Quando eu assumo a responsabilidade da minha vida, sobre os cuidados que eu tenho que ter comigo, eu consigo, inclusive, compartilhar responsabilidades e sentimentos diferentes com ela, com a Jéssica, sabe? Então, eu acho que é tão importante a gente assumir a nossa responsabilidade de se cuidar, de se amar, de se perdoar e etc e tal, para que isso eu também consiga transmitir para ela, né? Então, às vezes, eu quero que a Jéssica melhore em tal coisa. Mas, cara, eu tô assumindo a minha responsabilidade de tentar melhorar naquilo também. Tá acontecendo um determinado problema. Mas o que eu posso fazer assumindo a responsabilidade que o problema não terceirizar a culpa pra Jéssica. Assumir que eu posso ter culpa também e falar, eu posso melhorar nisso também, sabe? Um dia desse aconteceu uma situação aqui que a Lara pegou um remédiozinho e aí quando ela tava pra comer o remédio, é uma coisa de louco, né? A bicha é muito quieta. E aí a primeira coisa que veio na minha cabeça foi, quem foi que deixou esse remédio com ela? Só que aí em seguida eu bloqueei o pensamento e falei, por que eu não vi o remédio que estava na mão dela e tirei da mão dela, sabe? Então é assumir totalmente a responsabilidade das coisas que acontecem na nossa vida. E quando a gente faz isso, cara, é batata. O resultado é diferente. É totalmente diferente. Hoje eu escutei uma história assim, que o fulano não falava com o pai dele, nunca falou com o pai dele, e por conta de algumas coisas que aconteceram ainda durante a gravidez, né? E agora o pai dele queria muito falar com ele, queria muito ver ele, e ele se negava a isso. Só que eu acho também que o relacionamento é muito esse negócio de escolha, né? Eu preciso escolher se eu quero aquela pessoa na minha vida, o quanto de importância que eu vou dar para aquela pessoa e o quanto que eu preciso também daquele relacionamento. Então é notável que a pessoa precisa
do pai naquele momento, sabe? Mas não quer dar o braço a torcer por causa do ego, por causa do orgulho que é maior, entendeu? Então, e a dor só aumenta, né? E a dor só aumenta, tá maltratando ali a pessoa e tá lá sofrendo, né? Além da dor que ela já sentia, que ela tá segurando por conta do orgulho, ainda tem a dor de precisar de ajuda e não conseguir ser ajudada. Cara, é uma multiplicação de dores ali, brother. Então, tem que ter muito cuidado com isso para que a gente consiga gerar um relacionamento legal. Tu quer comentar mais alguma pergunta dali? Deixa eu ver assim. Como falar um relacionamento, como ter um bom relacionamento familiar. Como destruir um relacionamento? Já pensou? Como destrói um relacionamento? Eu acho que é com desonestidade, com mentira. Eu acho que a gente tem que ser jogo aberto. Né? Tem que ser jogo aberto. Estou vendo você. É isso aí, mãe. Olha, a mamãe Minha sogra. Ei, papai. Então, eu acho que para destruir um relacionamento, tu precisa se esforçar muito. Se esforçar muito para ser uma pessoa bem difícil. Pra não querer, acho que ela foi sem querer, pra não querer abrir mão, pra não querer ceder, pra ver, pra enxergar os limites, pra respeitar. Então, pra destruir, eu acho que tu precisa se esforçar mais do que tu fazer o que... Não, acho que é o contrário, é nem se esforçar, né? É nem se esforçar, porque pra fazer a coisa certa é que dá trabalho. É interessante, né? Fazer a coisa certinha dá trabalho. É por isso que as pessoas fazem tudo errado, porque dá trabalho. Pô, dá trabalho tu manter um relacionamento adequado, dá trabalho tu cuidar bem dos filhos, dá trabalho tu ser um homem ou uma mulher segura, corajosa, sem medo, que faz aquilo que tu gosta. Dá trabalho, pô. É por isso que as pessoas não querem fazer, porque dá trabalho, se duvidar ainda dói, pô. Então, dá trabalho, não é fácil. Se fosse fácil, estava todo mundo fazendo, só que 98% da população mundial está fazendo totalmente diferente, tá? Então, de onde eu tirei esse percentual? Tem um livro do Napoleon Hill que ele fala sobre isso, tá? Depois eu dou a dica para vocês aí. Então, 98% da população mundial está seguindo completamente diferente aquilo que Deus prega, aquilo que Deus fala. Seja forte e corajoso, eu estou aqui do teu lado. Então, siga os mandamentos, essas coisas tudo. Então, cara, Deus já deu a dica pra gente, só que dá trabalho, pô. E aí o cara quer fazer o quê? O cara quer fazer totalmente diferente. Só que não é uma missa, tá? É pior do que uma missa, tá? Então, a ideia é a gente ter esse trabalho porque a gente tem um resultado diferente, tem um resultado melhor, tem um resultado sensacional. Só que, enquanto a gente não se conscientiza disso, a gente está trabalhando nisso. Não estou dizendo que a gente está perfeito, não, tá? A gente tem muito trabalho para fazer, muita coisa para melhorar. Mas enquanto a gente não se conscientiza desse detalhe, a gente continua vivendo uma vida medíocre. Sabe o que é uma vida medíocre? Medíocre? Uma vida medíocre é uma vida, assim, mediana, tá? Não é uma vida... é uma vida mediana, média, é a média, tá? Quando a gente fala medíocre é um nome tão forte, né? Mas é uma vida média que todo mundo tem, tá? Então, se a gente tem atitudes medianas, medíocres, a gente tem uma vida medíocre, pô. Então a gente não quer essa vida pra gente, a gente quer uma vida sensacional, maravilhosa, com sentimentos bons, transbordando amor, compartilhando amor. Então é tudo isso que a gente tá trabalhando pra fazer, sabe? Isso mesmo. E como tem um... Ela quer participar? Quer participar, Mônica? Acho que ela tá... Vou dar um ok aqui, hein? Vou te colocar aqui, não tô nem vendo. Correndo. Ela fugiu, ó. Fugiu, entendi. Mas é isso, o que mais a gente tem aqui? Tem aqui o que faz um relacionamento durar, mas eu acho que a gente até chegou a comentar, né? Que eu acredito que a gente só tá aqui 11 anos, 12 anos. Como salvar um relacionamento. Porque salvar um relacionamento, como é que a gente salva um relacionamento? Cara, é muita conversa, é muito bate-papo, é muita divisão de ações, de responsabilidade, sabe? É muito cuidado e atenção. É muito tudo, cara, assim, você tem que se transformar para que você possa transformar o seu relacionamento como casal, como família, sabe? Então seria, como salvar o relacionamento, é assumir a tua responsabilidade. Sim. É saber o que tu quer pra tua vida. Tu quer aquela pessoa? Eu sempre falo, gente, eu sou muito a favor, assim, da família, sabe? Acho que o primeiro pensamento que vem é, larga essa pessoa, enfim, é melhor. É o mais fácil. É o mais fácil. E eu quis fazer isso várias vezes. Nossa, não. Então, eu digo até que o jogo foi bem resiliente em relação a isso. Mas eu acho que foi eu sentindo a mudança que me fez permanecer. E eu acho que acredito que ele também, né? Eu percebi que não só ele tinha que mudar, mas que eu também precisava. E que se a gente quisesse construir alguma coisa duradoura,
a gente ia ter que se basear muito Ralar duro. respeito, muita conversa e é tudo aquilo que a gente já falou no início, sabe? Beleza, galera? Filha, ai meu Deus. Olha Olha ali, ó. Olha ali pra câmera. Dá um tchau. Dá um tchau ali, ó. Dá um tchau. É a tia Larissa. Ela tá procurando. Cara, mas eu acho que é isso. Acho que essa questão do relacionamento tem muito disso, de tudo que a gente conversou aqui até agora. É claro que tem muita brincadeira também, a gente de vez em quando dá umas brincadas e tal, que é importante, é saudável também. É claro que a gente não pode exceder o limite do coleguinha, tá? Senão a gente machuca, né? Eu vou contar uma historinha aqui que foi, eu tenho medo da porra dele, quer dizer, eu tinha um medo enorme de fantasma, e depois eu conto no meu depoimento. Aí uma vez a Jéssica desligou a luz e, e eu desliguei a TV que fica no quarto. Aí o que aconteceu? Ficou um breu o quarto, ficou um breu. E aí ela não voltou pra cama. Mano, na boa. Eu falei, caralho, o demônio pegou ela no meio do caminho ali. Ou então a filha da mãe tá sacaneando comigo. Mas que depressa eu liguei lá a TV e iluminou. Quando iluminou, bicho, ela tava abaixada lá na frente da cama, lá rindo, porra. Vontade era dar um bico nela, né? Agora eu não fiz isso. Ele ficou uma semana sem falar comigo. Ficou um tempo sem falar, fiquei chateado, assim, pra você ver. A gente, às vezes, a gente tem que tomar cuidado, né? Mas depois eu dei um troco nela. Ela tem uma parada de... Como é que é o nome daquele basculante? Basculante. Basculante. Que fica na janela do banheiro, por conta de uma situação que aconteceu com ela no passado. E aí... Ele descontou. Descontei. Ficou kit. Ficou kit, mas ela não ficou uma semana sem falar comigo, não. Ficou só uma meia hora mesmo. Não é. Mas você pra entender, assim, que existem certos limites, sabe? Então, foi engraçado depois que passou, porque na hora foi... Exatamente. Mas, assim, a gente sempre procura... Eu acho que a gente tem que viver muito com alegria, né? É lógico que vai ter as paradas ruins, as paradas difíceis, alguns desentendimentos, mas é procurar sempre colocar alegria em tudo que a gente faz pela pessoa também, né? Minha nossa, a menina aqui... Inquieta, né? Mas é isso, gente. É sempre buscar se divertir, é isso. Então, quando a gente... Tem que ser divertido mesmo, né? Porque se não for divertido, fica pesado, cara. E negócio pesado não dá pra ficar carregando. Relacionamento pesado, carregando outras pessoas na costa. Cara, tem que ser algo leve, tem que ser saudável, tem que ser gostoso e amoroso, sabe? E é importante a gente se alinhar sempre nesse propósito. Sem beijar é foda. Eu queria dar um beijo na hora que tá querendo. Beleza, galera? Cara, espero que vocês tenham gostado. Você quer falar alguma coisa? Não. Não? É isso. Então tá, espero que vocês tenham gostado. Assim, um bate-papo bem aleatório que a gente montou aqui pra gente falar um pouquinho sobre relacionamento, não ficar nada engessado. Esse negócio engessado a gente não gosta muito também, não. Tá? Então foi mais um bate-papo que a gente tocou aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado. E se a gente se organizar direitinho, amanhã tem outra live. Beleza, pessoal? É isso aí. Então, vamos lá, vamos na fé. Fiquem com Deus, porque Deus é bom e Jesus é o caminho. Valeu, galera. Até mais, hein? Tchau, tchau.